Gálatas 5, de 22 a 23, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, amor, paz, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio, longo ânimo. O que é isso, Erlane? Quando eu começo algo e eu termino esse algo. E eu tô muito feliz porque a gente tá terminando o Manual do Libertador. Eu me propus a fazer e nem achei que eu ia conseguir fazer tão rápido. Eu tô no consultório, tô fazendo entre os intervalos clínicos e tô conseguindo terminar. Agora vamos lá, que eu vou fazer o capítulo 12. Vamos lá, vai ser maravilhoso. A vida do libertador. Agora vai ser um momento que você vai olhar para você e entender o que você tem que fazer para não deixar brecha, para você estar coberto pelo poder do Espírito Santo. A vida do libertador. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. O que nos autoriza a enfrentar o império das trevas é retirar as vidas que lá estão cativas, e retirar as vidas que estão cativas é o nosso posicionamento no reino da luz. Como filho de Deus, a nossa patente da autoridade espiritual está no fato de estarmos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, adotados como filho de Deus Altíssimo. Em Cristo Jesus recebemos o Espírito Santo e a unção de libertadores. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. De fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, portanto, não o conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. A si mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Portanto, o pecado é a transgressão da lei. Saibais que ele se manifesta para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, e todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixes enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Por isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. 1 João 3, de 1 a 9. O texto acima, em sua integridade, nos assegura que todo aquele que dele é nascido não vive na prática do pecado, e aquele que sucumbe ao pecado é filho do diabo. O versículo 3 nos afirma que aquele que é filho, a si mesmo se purifica como o Pai é puro. Versículo 7 nos informa que ele é justo e aquele que nele está vive a prática da justiça. Tais afirmações nos asseguram que aquele que ainda não conseguiu experimentar a verdadeira libertação é que ainda está dominado pelo pecado, não está apto para confrontar o diabo, pois ainda se encontra vinculado ao império que pretende combater. É condição para a vitória da batalha espiritual ser filho de Deus e abandonar a prática do pecado. Olha o que diz João 15, de 1 a 10. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai o agricultor. Todo ramo que está em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós.
Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanece na videira? Assim, nem vós os podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserem e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardais os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. João 15, de 1 a 10. Aquele que está em Jesus deve se submeter a uma limpeza para poder dar frutos. O texto acima utiliza o verbo permanecer por diversas vezes, deixando bem claro que estar em Jesus é um estado permanente e não uma experiência momentânea ou passageira. Estar em Jesus e nele permanecer é a posição que nos assegura a autoridade de filho de Deus. O versículo 10 é incisivo no aspecto condicional da promessa. Apesar de permanecermos nele, podemos ser reconhecidos no mundo espiritual como filho de Deus. No capítulo 7, é a base da nossa segurança de contarmos com o próprio Jesus na luta espiritual. O seguinte versículo 8 afirma que os frutos são esperados pelo Pai e Ele os glorifica. Sendo assim, o fruto do libertador é promover a libertação daqueles que estão se achegando ao Pai. O libertador estará apto para produzir tais frutos apenas se permanecer em Cristo. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem há de permanecer no santo lugar? O que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem julga dolorosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus, a sua salvação. Salmos 24, de 3 a 5. Não basta subir ao monte do Senhor e achegar à sua presença. É necessário permanecer no santo lugar. Todas as promessas contidas nos Salmos, capítulo 91, estão direcionadas àqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Passar algum tempo nesse esconderijo não nos assegura que mal nenhum nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa casa, e muito menos que muitos cairão ao seu lado sem sermos atingidos. Muitos utilizam esse texto bíblico como um talismã, como uma reza forte contra o mal. Entretanto, o que verdadeiramente esses salmos representa para os cristãos é a maior promessa de cobertura espiritual do universo, a cobertura do próprio Deus, impedindo que a maldade nos alcance. Esses salmos também nos garante o auxílio divino no combate contra os nossos inimigos. É importante destacar que novamente encontraremos a afirmação de que a vitória está assegurada sobre a condição de estarmos permanentemente em lugar de segurança, sobre a proteção do próprio Deus. Bendito o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, permanentes nele. Em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filho, por meio de Jesus Cristo,
segundo o beneplácito da sua vontade. Ó, para louvor da sua glória e da sua graça, que ele concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos os mistérios da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto nos céus como na terra, nele, dito, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que antemão esperávamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvires a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da sua herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Efésios 1, de 3 a 14. O plano de Deus para a nossa vida é perfeito, sermos adotados em Cristo Jesus como seus filhos santos e irrepreensíveis para o louvor da sua glória. Quando ele idealizou esse projeto para nós, o mundo ainda nem havia sido criado, logo antecede toda a criação. Certamente, toda ação demoníaca que existe sobre a face da terra tem como objetivo frustrar esse projeto de Deus. Quando Satanás consegue atrair o homem ao pecado, ele fere o coração de Deus, roubando-lhe a alegria de ver cumprindo seus propósitos nas vidas de quem tanto o ama. Retirar as vidas do império das trevas e trazer para o reino da luz é muito mais do que simplesmente vencer a Satanás. É, na verdade, glorificar o nosso Deus. Em Efésios, capítulo 1, versículo 20 ao 23, está escrito que o Senhor Jesus, ao ser ressuscitado, foi colocado em posição de autoridade sobre todo o universo, como cabeça. Assim está assentado nas regiões celestiais, à destra de Deus Pai. Ele está acima de todo o principado e potestade e tem todo o poder. Jesus, aproximando-lhe, falou-lhe, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28, 18. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, de 9 a 11. Jesus foi enviado ao mundo para destruir as obras do diabo, 1 João 3, 8, para resgatar o homem das trevas para a luz, Colossenses 1, 13. O texto de Efésios, capítulo 2, versículo 1, de 1 a 10, nos assegura que antes, quando vivíamos segundo a vontade do mundo, éramos filhos da desobediência, filhos do diabo, e estando mortos em nossos delitos e pecados. Além disso, juntamente com Jesus, após a nossa conversão, nos assentamos nos lugares celestiais à destra de Deus. Apenas essa é a posição de filhos de Deus, o qual também chamou de posição de batalha, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, Efésios 3:10. Nessa posição, podemos enfrentar principados e potestades pela manifestação dos poderes de Deus que está à nossa disposição para sermos filhos, e como filho podemos utilizar as armas espirituais nas lutas contra o nosso inimigo.
Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra os cilados do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para poderes resistir ao dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer firmes e inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingivos com a verdade, revestivos com a couraça da justiça, lançai os pés da preparação do evangelho da paz, embraçados sempre com o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso, vigiando em toda perseverança e súplica todos os santos. Efésios 6, de 11 a 18. As armas que necessitamos para a obtenção da vitória na luta espiritual estão acessíveis a nós em decorrência do nosso posicionamento. Podemos usar o capacete da salvação, porque verdadeiramente somos salvos, cingivos com a verdade, uma vez que escolhemos andar na luz, e a mentira não mais tem espaço na nossa vida. A justiça é a marca das nossas ações, andando segundo os conselhos do Evangelho, vivendo em paz, sem contendas. Temos fé em Deus pela convicção de que Ele é quem diz que é e o que fará. Tudo o que prometeu, e atacando o nosso adversário com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa proteção não virá sobre nós apenas repetindo versículos como uma reza, mas ela só se manifestará quando assumirmos nossa posição como filho do Altíssimo e habitarmos no seu esconderijo. Essa armadura é instrumento de poder na nossa guerra espiritual, disponível apenas aos que estão em Cristo, assentados à destra de Deus nos lugares celestiais. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes em minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, de 31 e 32. Permanecer em Jesus é conhecer a verdade contida na palavra de Deus, aplicando em nossas próprias vidas, nos garante a verdadeira libertação e, consequentemente, a autoridade espiritual. Como libertadores, precisamos estar posicionados nesse lugar de segurança, onde poderemos, sem qualquer retaliação do inimigo, lutar para libertar nossas vidas das cadeias espirituais. A permanência em Jesus nos garante as armas de guerra, ao passo que a aplicação da palavra de Deus em nossa vida nos assegura a santificação e a purificação necessária para sermos reconhecidos no mundo espiritual como filhos revestidos de autoridade. Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo de 12 a 16, a palavra de Deus nos exorta a desenvolvermos a nossa salvação para alcançarmos a vida irrepreensível, necessária não apenas para impactar nossa geração, como também para assegurar a volta do Senhor. 1 Tessalonicenses 5, 23. Jesus virá buscar a igreja santa, sem mácula, sem ruga, constituída de um povo separado, uma geração eleita, comprada pelo mais alto preço do universo, o sacrifício de Jesus, Filho de Deus. Eis que eu vos dei o mensageiro, eis que eu vos dei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de ti. De repente virá ao seu templo. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscais, vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer?
porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavadeiros. Assenta-se-á como derretedor e purificará a prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro, como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Chegar-me-eis a vós, para o juízo, sereis testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem as viúvas e os órfãos e torcem o direito dos estrangeiros e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3, de 1 a 5. A nossa purificação é profética e será cumprida para que, de fato, possamos reinar com o Senhor na segunda vinda. A manutenção das nossas impurezas nos tira a possibilidade de vermos o cumprimento da promessa de Deus em nossa vida. Por outro lado, a retirada dessas impurezas nos dará o privilégio de podermos reinar com Cristo por toda a eternidade. A santificação pode ser alcançada por um estilo de vida fora do domínio de Satanás e do pecado, em um novo e vivo caminho, como nova criatura. A purificação, entretanto, só será alcançada se as escórias, só será alcançada se as escórias, as sujidades que foram acumuladas durante anos de prática de pecado forem expostas diante de Deus para o arrependimento e confissão do pecado. Você vai ler Provérbios 28:13, Tiago 5:16, 1 João 1:19. Santificados e purificados, assentados nas regiões celestiais, com a cobertura da proteção do Deus Altíssimo e armados com as armas espirituais, certamente seremos uma bomba contra o império das trevas e instrumentos poderosos nas mãos do nosso Pai Celeste para libertar os cativos e oprimidos das mãos do diabo. Pastora Tânia Teresa.